Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 16 de janeiro. Aqui quem fala é o Ricardo Melo, para quem está chegando agora para a nossa pílula. E é uma alegria, meus amigos, poder preparar com todo carinho esse conteúdo para vocês. Nosso desejo sempre que você possa cada vez mais despertar espiritualmente, acordar nesse gigante que dorme muitas vezes dentro do nosso ser, que é o nosso eu sagrado, e nessa conexão com Deus, com o nosso ser mais profundo, à medida que a gente vai se aproximando desse despertamento espiritual, que a gente possa, claro, né, ter uma abordagem mais sábia em relação aos nossos problemas, superando-os um a um, né, aprendendo com eles da melhor maneira possível. Meus amigos, para nos ajudar nas reflexões de hoje, eu queria conversar um pouco com você a respeito da mensagem que você está deixando para o mundo. Pois é, tema interessantíssimo para a gente poder refletir. Gente, que tipo de mensagem você está deixando para o mundo hoje? Qual é a sua mensagem? Quantas pessoas passam por essa vida, né, sem deixar a sua mensagem que realmente gostariam? Pensa, quantas pessoas fantásticas que têm sonhos, metas, objetivos, como todo mundo tem, mas seja pelo ambiente em que reencarnou, às vezes foi podado pela falta de apoio e de carinho dos pais, muitas vezes não teve a chance, talvez, de estudar, ou talvez não tenha tido a chance de se manifestar, até porque fisicamente possuiu durante boa parte da vida algum tipo de limitação. Talvez algumas dessas pessoas se sintam aprisionadas dentro do medo, né, que as aprisiona, e uma sensação de incapacidade de viver seus sonhos, de fazer diferença na vida. Entretanto, amigos queridos, eu só queria lembrar vocês que nos quatro cantos do planeta Terra, do mundo, nós vamos encontrar pessoas que passam pelas mesmas situações que nos servem de desculpa para que a gente não deixe a nossa mensagem que a gente gostaria de deixar, e apesar disso, eles se superam. Na cidade de Belo Horizonte, nós temos o Instituto São Rafael, né, que é uma referência para cuidar de pessoas com deficiência visual. Assim como existe em outras cidades, no Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro, em diversas outras cidades, né? Na faculdade, eu conheci um companheiro chamado Oswaldo, seria até legal ele receber a pílula do Evangelho, né? E muitos anos eu não encontro, mas ele me ensinou muito. A gente pegava o ônibus, né, lá na UFMG, que fica na Pampulha, para poder ir até o Bandejão da Afonso Arinos. Para quem não conhece Belo Horizonte, é relativamente longe, o dinheiro era curto, né? Então tinha que ir até o bandejão, porque o dinheiro só dava para comer no bandejão da faculdade. Ele ia junto. E me chamava a atenção, gente, a liberdade dele, porque ele, completamente cego, ele pegava o ônibus sozinho, né? Saía, eles faziam o curso de história na época, estudando direito, ele estudando história, e aí ele entrava sozinho no ônibus, eu sentava no última cadeira, ele sentava lá também, por isso a gente, né, acabou se tornando amigo naquele momento, né? E algumas vezes conversamos bastante. E sempre bem-humorado, sempre alegre, sempre feliz. E aí ele terminava o almoço, eu também terminava, eu ia trabalhar e ele subia a praça, até a Praça da Liberdade, na época, para a biblioteca pública, em que tinham voluntários que liam em braille para ele. E depois de muito tempo, soube que ele se formou, soube que outros amigos com deficiência visual completa tinham feito, inclusive, doutorado. Presta atenção. E aí eu vejo um monte de gente que enxerga muito bem, mas prefere olhar o quê? Os defeitos dos outros. Enxerga muito bem, mas só lê bobagem. Enxerga muito bem, mas usa sua visão para se perder no caminho. E vejam só que coisa. Um companheiro que fisicamente não podia mais enxergar. Ele me contou que tinha tido um acidente, né, num veículo que ele dirigia. Infelizmente, olha que coisa, os cacos de vidro perfuraram seus dois olhos. Então, ele não tinha nascido cego, ele ficou cego. Então, para muita gente, esse é um motivo a mais de revolta. E ele era otimista, fazia piada, brincava, porque foi o que a vida trouxe para ele naquele momento. Ele se resignou e seguiu adiante. Então, vejam só, gente, a mensagem que ele estava deixando para o mundo, que ele deixou para as pessoas e está deixando. É uma mensagem de superação, uma mensagem de ultrapassar os próprios limites, uma mensagem de fazer a diferença, não importa o tamanho da sua dor ou da sua dificuldade.
Compreende isso? Então, são coisas que a gente tem que parar para poder pensar. Nos nossos trabalhos sociais, vira e mexe aparecem esses gigantes da alma, que eu falo, né, que nunca aparecem nos livros de história nem nada, mas chamam muita atenção. São essas senhoras, normalmente são mulheres, né? Pelo menos as que eu conheço são mulheres, na sua maior parte, embora vez por outra apareça um senhor. Já falei do seu Antônio aqui, que recentemente desencarnou, para mim um dos maiores gigantes que eu conheci, cuidando dos filhos, num ambiente de muita pobreza, mas com dignidade, com bondade, com amor. Inclusive um dos netos que ele cuidava com paralisia cerebral completa em uma dedicação enorme. Mas normalmente são mulheres que fazem isso. São essas mulheres que muitas vezes o marido abandona, não tem o apoio dos pais, tem dificuldade de poder lidar, né, com a sua autoestima, mas estão ali firme, né, cuidando dos filhos, abrindo mão muitas vezes de uma vida própria para educar quem amam. São gigantes da alma, porque muitas dessas mulheres são espiritualizadas. Né? São mulheres que têm um nível de sabedoria muito profunda. Eu contava aqui no final do ano passado uma história que o espírito André Luiz nos conta, nos narra, no livro Os Mensageiros, falando de uma senhora sábia morando num casebre de uma cidade do interior, que viúva fazia o evangelho no lar para educar os seus filhos pequenos sobre a importância de ter uma visão saudável perante a vida, para que eles crescessem não com revolta pela falta do pai ou pela situação financeira difícil, mas para que tivessem uma perspectiva, uma abordagem superior. Tanto essa energia dela é linda que André Luiz nos conta, né? Como que o mundo espiritual estava valorizando, protegendo esse ambiente dessa senhora exatamente pela grandeza da sua capacidade, da sua fé. Então, o que eu quero dizer? Qual é a mensagem que você está deixando para o mundo? Gente, para de se queixar. Para de se esconder atrás do seu problema de saúde. Para de se esconder atrás do marido que te abandonou. Para de se esconder atrás da falta de dinheiro. Porque assim como você, muita gente tem os mesmos problemas, mas se superaram. Por quê? Porque escolheram ser felizes. Por quê? Porque escolheram acordar o seu Cristo interno. Isso não é fala de motivação, não. Isso é fato, isso é realidade. Quem ensinou isso foi Jesus. Aonde estiver o vosso tesouro, sempre disse o Cristo, a gente relembra aqui, lá estará o vosso coração. Então, amigos queridos, o que eu te desejo nesse dia de hoje é que você capriche né, na mensagem que você vai deixar para o mundo, na mensagem que você vai deixar para si mesma e para si mesmo, para quando você desencarnar, quando você chegar no mundo espiritual, você olhe para trás sem ter vergonha da obra que você deixou aqui na Terra. E lembre-se, uma vida grande não tem nada a ver com quem você foi aos olhos do mundo materialmente. Tem a ver com o ser humano que você se tornou à medida que a sua vida foi se desenrolando, não é? Com a luz que você desenvolveu ao seu redor, com as lágrimas que você ajudou a enxugar enquanto você caminhava, né, na sua ascensão espiritual. Então, nosso carinho, nosso amor e nosso afeto a você, a sua família, que Deus te proteja e te inspire sempre. Muito obrigado, como sempre, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus, estou aguardando aí vocês todos, sempre, todos os dias com a nossa pílula. Daqui a pouquinho tem pílula noturna, né, do nosso amado Evangelho. O que eu posso dizer? Muito obrigado. E você já sabe, né? Até breve! Gente, com uma mensagem linda, hein? Vamos caprichar na mensagem que nós vamos deixar para esse nosso mundo, para Deus sempre nos estimular, né, com mérito nosso, porque estimular ele sempre faz, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte para a gente aproveitar ao máximo tudo aquilo que a lei divina pode nos beneficiar. Até muito, meus amigos, muito breve.